Olá, pessoal, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 11, de agosto de 2024, pós-Dia dos Pais. Não, hoje é 12. Hoje é 12. Dia dos Pais foi ontem, dia 11. E quero agradecer a Deus pela vida do meu pai, e de todos os pais do mundo inteiro, aqueles que realmente são pais, né? Como vi alguém dizer ontem, pai não é só o que faz um filho, mas é o que tem responsabilidade, para cuidar deles. E sou grato a Deus pelos filhos que ele me deu também, também sou pai, graças a Deus. E peço, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa me inspirar e me moldar para que eu seja sempre um exemplo para os meus filhos. Então, hoje, meditando aqui na lição da Escola Sabatina, no capítulo 8 de Marcos, nos versos 31 até o 38, convido você a ler comigo aqui essa passagem, essa linda e importante passagem. Verso 31 do capítulo 8 de Marcos. Então começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. Verso 32. Ele dizia abertamente estas palavras, e Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Verso 33. Jesus, porém, voltou-se e, olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas dos homens. Vou fazer uma pausa aqui para falar acerca desses 3 primeiros versos que eu li. Aqui, Jesus acabara de questionar os seus discípulos a quem o povo dizia que ele era. Alguns diziam que era João Batista, que era um dos profetas, e entre outros. Mas Pedro disse: Tu és o Cristo. E Jesus imediatamente disse para Pedro que essas palavras não foram dele, mas do Espírito de Deus, Foi o próprio Deus que deu elas para Pedro. E aqui nesses versos que eu li, do 31 ao 33, Pedro toma uma atitude de repreender Jesus, porque ele estava falando que ele iria sofrer, ele predizia, o texto aqui tem por título Jesus prediz sua morte. E o apóstolo João Marcos relatou esse acontecimento, em que Jesus falava acerca de sua morte, que aqui o pessoal já sabia que ele era o Cristo, E como os judeus, da tribo de Judá, uma das 12 tribos de Israel, que nesse tempo aqui as outras tribos já tinham sido espalhadas por todo o mundo, e a Bíblia passa a falar mais da tribo de Judá. Judá, que é a tribo do rei Davi, onde Deus fez uma promessa para Davi e que o seu povo que nunca faltaria um rei, um descendente. Portanto, de Davi nasceu Jesus, o nosso Senhor, que se fez homem, habitou entre nós, para ensinar ao seu povo toda a sua vontade. Percebe? Porque os judeus, os israelitas, falando aqui especificamente os judeus, mas todas as tribos de Israel esperavam o Messias. Nesse tempo aqui, Israel já havia ficado como o reino do norte e Judá o reino do sul, Judá e Benjamim. Então, se separaram, após a morte de Salomão. Roboão, filho de Salomão, ficou o rei de Judá e Benjamim, enquanto Jeroboão, filho de Nebate, ficou rei de Israel.
E Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, não andou nos caminhos do Senhor, e Deus, o nosso Senhor, permitiu que eles fossem escravizados, espalhados, fossem vassalos de outros reis, certo? E Judá se manteve por mais tempo, mas também veio a fazer aquilo que era mal ao Senhor, não andou segundo o servo do Senhor, o rei Davi, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, se prostituindo, né, diante de outros deuses. E isso é o que acontece com nós hoje, com a gente hoje. Por quê? Nós também, a religião se tornou uma fonte de renda, tá? Uma empresa da qual as pessoas querem sobreviver dela. Mas diz a palavra do Senhor que a religião verdadeira é cuidar das viúvas, dos órfãos, ou seja, dos necessitados. Diz a palavra do Senhor também que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas para quem se contenta com o que tem. Talvez você que está buscando muito realizar os seus anseios, os desejos da carne, eu tenho uma mensagem para você aqui nesse capítulo 8 do livro de Marcos, tá? Mas o que eu quero focar aqui é que o reino de Israel isso foi dividido, mas Deus prometeu que da linhagem de Davi ele enviaria um rei que seria um rei para sempre, que era ele mesmo, o próprio Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Ele que se fez carne e habitou entre nós. Os judeus, israelitas, eles acreditavam que o Cristo viria como um rei poderoso e libertaria o seu povo da servidão. Judá, nessa época, era vassalo de Roma. Tá? Nos tempos de Cristo, Roma dominava quase metade ali da Ásia e da Europa. Então, Judéia ficou vassala de Roma. Então, eles aguardavam o Cristo como um rei poderoso que viria libertar libertar a Judéia, o povo de Deus, a nação eleita, escolhida por Deus, para fazer a vontade de Deus. Só que eles nunca entenderam que essa nação eleita de Deus veio para dar testemunho de Deus. E hoje, se nós queremos dar testemunho de Cristo, nós devemos também fazer a vontade de Cristo para que nós não caiamos em tentações e nas mãos do inimigo. Porque quando eu decido fazer a minha vontade e quero fazer do meu jeito e deixo de fazer a vontade de Deus, eu saio da presença de Deus. Não é Deus que sai de perto de mim, mas eu saio da presença de Deus. Certo? Nós temos que pensar que assim como a nação eleita de Deus caiu nas mãos do inimigo pela desobediência às leis de Deus, assim como Judá, que teve a promessa de que a Judá nasceria um rei que governaria os povos com justiça, né? Caiu nas mãos dos homens, assim eu e você também pela desobediência podemos cair nas garras do inimigo, não porque Deus permitiu, não porque Deus quer isso para nós, mas porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, mas para aqueles que fazem a sua vontade. E se eu sou uma testemunha de Cristo, eu devo guardar os seus mandamentos. Essa é a primeira parte da mensagem que eu quero falar aqui. No verso 34, dando seguimento aqui, do verso 31 até o 38, a palavra do Senhor continua dizendo assim, né? Jesus acaba aqui, um pouco antes, né? Ainda no capítulo 8, Jesus disse que Pedro havia dito palavras inspiradas por Deus. Já aqui no verso 33, Jesus ele repreende Pedro chamando-o de Satanás.
Então, irmãos, o que esses versos querem dizer? Que nós não podemos perder o foco da palavra de Deus. Nós devemos obedecê-lo, nos submetendo à sua vontade. Como eu faço isso? Guardando os seus mandamentos. Não guardem mandamentos de homens, mas guardem os mandamentos de Deus. Esses são preceitos de vida. Esse é o caminho que Deus quer que nós tracemos. Veja aqui que Pedro, por um momento, foi inspirado por Deus, mas num momento seguinte, Satanás tomou conta dele e ele agiu pela sua própria vontade. Quando eu e você deixamos de fazer a vontade de Deus, perdemos de vista o foco, que é a salvação, porque o nosso foco não pode ser as coisas terrenas, mas as coisas celestes. O nosso foco tem que ser obediência a Deus. Foi por isso que Lúcifer caiu. Ele foi rebelde. Foi por isso que Adão e Eva caiu, porque eles foram rebeldes, eles quiseram fazer o que eles queriam. Deixou de obedecer a palavra de Deus e obedeceu a homens. Escutem isso. Nós devemos fazer a vontade de Deus e não de homens, porque diz a palavra do Senhor que nos importa obedecer a Deus do que aos homens, tá? Por isso, não confundam as leis dos homens com as leis de Deus, tá? Há muitas denominações religiosas por aí que criaram suas próprias leis. Uma criou as suas próprias leis e todas as outras seguiram as leis desta denominação, a qual a palavra de Deus chama de a meretriz, a mãe das meretrizes. E as outras denominações a palavra de Deus chama de ramificações da grande meretriz, aquela que faz o povo de todo o mundo pecar. Então essas leis parecem com as leis de Deus, mas não são, são leis de homens, tá? Eles pegaram alguns pontos da lei de Deus, colocaram outros, mas a palavra de Deus nos adverte que ai daquele que mudar um i ou um tio do que está escrito em sua palavra, tá? Então, quando eu falo obedecer a Deus, é guardar os seus mandamentos. Se você abrir a sua palavra, lá em Apocalipse 14, verso 12, diz que a perseverança dos santos são aqueles, pessoal, que obedecem a Deus e são testemunhas de Cristo, tá? Tá lá em Apocalipse 14, verso 12. A perseverança dos santos está entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Se eu tenho fé em Jesus, se eu quero viver como Cristo viveu, eu devo pregar o evangelho. Mas antes de eu pregar o evangelho, para mim ser uma testemunha de Cristo, um pregador da palavra, eu preciso guardar os seus mandamentos, tá? Então, até mesmo os escolhidos do Senhor, os seus discípulos, eles por muitas vezes se desviaram, eles perderam o foco na caminhada. Mas ali era um processo, né, onde Cristo estava os ensinando, preparando-os para um ministério, né, o ministério de Cristo, né. Verso 34. Então, chamando a si mesmo a multidão e juntamente os seus discípulos, lhes disse, palavras de Cristo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É negar o meu eu, o meu orgulho, tá? Porque Jesus, ele era o quê? Manso e humilde de coração. Jesus, ele não deu limites para o perdão. Então, quem somos nós para guardar rancor? E se nós devemos perdoar, nós não podemos matar, nós não podemos roubar os nossos irmãos, nós devemos honrar os nossos pais, nós não podemos cobiçar nem invejar nada que é do nosso irmão. E de onde vêm esses preceitos, irmãos? Da lei de Deus. E na lei de Deus também tem um primeiro mandamento, diz que não terás outros deuses diante de mim, disse o Senhor. O único e soberano Deus e suficiente Salvador das nossas vidas é Cristo, tá?
Nesses mandamentos também diz a palavra do Senhor: não faça para ti imagem de escultura, não preste culto a elas. Semelhança alguma do que está em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas. Tá? E diz também a palavra do Senhor para a gente não usar o nome do Senhor, o nosso Deus, em vão. O nome de Cristo, irmãos, tem poder. Não brinque com o nome de Cristo. Se você segue a Cristo e tomou a cruz de Cristo, seja um exemplo de Cristo e guarde os seus mandamentos, pois isso é fazer a vontade de Deus. A partir do momento que eu guardo os mandamentos de Deus, mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus, tá? Que são caminhos de vida para nós. Pensem bem, pensem bem. Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós estamos fazendo a vontade de Deus? Ou será que eu estou distorcendo a palavra de Deus? Porque esse é o foco de Satanás, tá? Então disse o Senhor: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, tá? Isso inclui deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. E dentro desses mandamentos que eu falei aí, que muitos confundem com leis de homens, está o quarto mandamento da lei de Deus. Pois diz o Senhor lá, ele escreveu com o seu dedo: lembra-te do dia de sábado para o santificar, pois em 6 dias fez o Senhor Deus o céu e a terra, mas o 7º dia ele abençoou e separou esse dia para um propósito sagrado. Aí diz a palavra do Senhor que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. E nós sabemos que na segunda vinda de Cristo, quando ele vir com poder e grande glória dos céus, acompanhado dos seus milhares e milhares de anjos, diz a palavra do Senhor que o anjo do Senhor haverá marcado o povo de Deus com um sinal. E qual sinal é esse? O sábado. É um sinal entre Deus e o seu povo. Não sou eu que está dizendo, é a palavra de Deus. Tá bom? Então, muitos pregam aí que o dia de guarda é o domingo, porque Cristo ressuscitou nesse dia. Mas a palavra de Deus nunca mencionou isso, que a partir do momento que Cristo ressuscitasse no 3º dia, nós deixaríamos de guardar o sábado e guardaríamos o domingo. Muitos não guardam dia nenhum, muitos dizem que todo dia é dia de adorar a Deus, sim, é sim. Mas o sábado Deus pediu. Então esse dia não faça nenhum trabalho, nem você, nem o teu empregado, nem os teus visitantes dentro das suas portas, nem o seu animal vai trabalhar neste dia, certo? Por isso, irmãos, se você é uma testemunha de Cristo, se você é um servo do Senhor, comece a meditar na palavra de Deus. Jesus, ele está às portas, ele está por vir. E eu quero ter a marca de Deus, não quero ter a marca da besta, não. Então, essa marca aí está muito a ver com a adoração. Se eu escolho fazer a vontade de Deus, honrando-o em teu santo dia, né, negando a minha vontade neste dia para fazer a vontade de Deus, porque ele nos deu 7 dias. 6 dias ele nos deu para nós trabalharmos e fazer toda a nossa obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, diz a palavra do Senhor, não sou eu que estou dizendo. Tá? E se eu deixo de fazer a vontade de Deus e quero fazer do meu jeito, eu estou sendo rebelde igual os israelitas foram, os judeus foram, Lúcifer foi, tá? E também Adão e Eva, Caim e muitos outros que perderam o foco na caminhada. A salvação é para todos, gente, mas que todos que crerem em Jesus. E diz o Senhor que quem é o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, senão aqueles que fazem a minha vontade. Tá bom? Dando seguimento aqui. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Essa vida aqui, tá? Mas quem perder a sua vida por minha causa e do evangelho, esse a salvará. Por isso que eu tô aqui, irmãos. Eu preciso pregar, porque diz a palavra do Senhor que se eu não pregar, as pedras irão clamar, as pedras irão falar aquilo que eu e você às vezes não falamos.
tá? Verso 36. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Isso são palavras do Senhor, tá? Verso 37. Ou que daria o homem em troca da sua alma? Para quem vive aí focado nesse mundo aqui, esse mundo aqui é passageiro. Nós não somos desse mundo, porque esse mundo aqui perdeu o foco quando o pecado entrou nele, por conta do primeiro casal. Mas assim diz a palavra do Senhor, que como por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem também, Jesus Cristo, o homem, ele que é o nosso Senhor, mas que se fez homem, e viveu como homem, sofreu como homem, andou como homem, para entender como nós vivemos, para que no dia do juízo ele não possa cometer uma injustiça, porque ele é justiça, tá? Então, para você que está focado nesse mundo aqui, cuidado, tá? A palavra do Senhor diz que onde está as suas riquezas, está o seu coração. Não importa, a nossa riqueza, irmãos, é Cristo, tá? Esquece ficar milionário, esquece ficar rico. Nós somos ricos porque temos Cristo e porque somos obedientes à sua palavra. Sendo obedientes à sua palavra, aos seus mandamentos, nós somos suas testemunhas. E como testemunhas de Cristo, nós pregamos o evangelho, porque queremos salvar. O inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Quando você começa a obedecer a Deus, Deus muda a sua vida, porque quando ele diz, quer entrar na vida? Guarda os mandamentos. Ele diz, se você me ama, guarda os mandamentos. E diz a palavra do Senhor, se você desviar o seu pé de fazer a sua vontade no dia de sábado, Ele, Deus, o Senhor, Jesus, Ele nos fará cavalgar sobre os altos da terra. Diz a palavra do Senhor lá em Malaquias, isso está em Isaías 58, versos 13 e 14. E lá em Malaquias 3,10 diz a palavra do Senhor, assim como eu disse que Deus nos deu 7 dias, 6 para nós fazer toda a nossa obra, e um dia para nós o adorarmos, ele também disse, se você devolver os meus dízimos à casa do tesouro, eu abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre você as mais ricas bênçãos. Então Deus, ele é um Deus bom. O nosso dever é obedecê-lo, mas ele ainda diz, se você me obedecer, eu vou te abençoar tanto que você não tem noção. É isso que ele quer nos dizer. Isso está em Malaquias 3,10, Isaías 58, verso 13 e 14, tá? Êxodo 31, o Êxodo 18, Êxodo 31, verso 16 até o 18, tá? E isso está em Mateus 6, 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso são promessas de Deus. Para você que vive aí, aí Deus, como Deus nos deu 7 dias, 6 para nós fazer a nossa obra e 1 para nós descansar e adorá-lo completamente, nos desprendendo de todo o material, de todos os nossos anseios terrenos, tá? Ele também nos pede, ele nos dá 100% de tudo que nós temos e nos pede 10%. E muita gente se apega nos 10% e esquece que ele nos dá 100% e nos pede apenas 10%. E ainda nos oferece bênçãos sem medida se nós fazermos conforme ele quer. Gente, é muito simples. Jesus disse várias vezes, quem tem ouvidos, ouça. Aquele povo ali tinha olhos sadios, ouvidos sadios, bocas prontas a proclamar o evangelho, mas eles estavam presos num sistema religioso, como muitos sistemas religiosos que tem hoje, eram escravizados por esses líderes religiosos corruptos que têm distorcido a palavra de Deus, levando até os fiéis do Senhor a se converterem dos seus maus caminhos. Jesus nos alertou, cuidado com os falsos profetas,
Cuidado com os falsos cristos. Eles vêm falando em meu nome, falando, fazendo prodígios e milagres, levando muitos à morte eterna, à desgraça. Tenham cuidado, gente. Deixem, não, tudo que vocês ouvirem, vejam se está de acordo com a palavra de Deus. Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se eu faço a vontade de Deus, se eu adoro a Cristo, eu devo olhar toda a palavra de Deus, analisar, comer, viver a palavra de Deus. Não adianta um cara prega aí, você tem preguiça de abrir a sua Bíblia e olhar, ler aquele texto, ler o contexto. Você fica preso a um verso bíblico, sem entender o contexto, e fica preso num sistema religioso, sendo enganado por Satanás, que hoje atua dentro das igrejas. Ele usa a Bíblia, ele conhece a Bíblia muito melhor, 10.000 vezes mais, infinitamente mais do que você. E ele está te pegando. Ele usa a palavra de Deus para mentir para você, para destruir você, porque essa é a atividade de Satanás. Ele sabe que ele está perdido, ele sabe que se aproxima o dia do seu juízo, ele já está julgado, ele já está morto, tá? Mas ele quer levar com ele quantos ele puder. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, irmãos? Diz a palavra do Senhor que o que Deus tem para nós, olho nenhum viu as maravilhas. Jesus disse: eu vou para o meu Pai, mas eu vou preparar um lugar para você e eu vou vir te buscar. Você vai habitar comigo. A minha luz vai iluminar a terra. Ali vocês vão fazer casas que vocês vão fazer para você habitar para sempre. Vocês vão plantar a vinha que vocês vão comer o fruto. De um sábado ao outro vocês virão a minha presença, me adorar. Mas você prefere fazer da sua vontade. Não se iludam, não se iludam. Diz a palavra do Senhor que o dia que o Senhor vier nas nuvens do céu, haverá um clamor tão grande, porque não vai adiantar mais se arrepender. Pois o tempo de se arrepender e se voltar para Cristo é agora. Verso 38, capítulo 8 de Marcos. Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora, veja como o Senhor sempre usa palavras que estão em suas leis, pois o não adulterar é um dos mandamentos do Senhor. A fornicação, fora e dentro do casamento, é prostituição, é pecado, é abominação. Para você que viveu, assim como eu vivi, esse tipo de pecado, se arrependa agora. Porque diz a palavra do Senhor em 1 João 1,9, que todo aquele que confessar a Cristo os seus pecados hoje e lutar para não mais praticá-lo, ele é fiel e justo para te purificar de toda a imundícia, tá? Qualquer que nesta geração, então o Senhor ele fala da geração adúltera, ele fala de uma geração que se prostituiu diante de outros deuses, deuses feitos por mãos humanas. Ele fala daqueles que se embriagaram com um vinho, fazendo tudo aquilo que é mal. Então o Senhor ele sempre usa métodos que estão em suas leis para nos corrigir. Então, diz assim: qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, irmãos, eu sou testemunha de Cristo, eu guardo os mandamentos de Deus, ainda assim eu sou um pecador, mas eu não quero viver em pecado e eu luto para não viver em pecado. E pecado é a transgressão da lei de Deus, tá? Medita nessa palavra. Então, se você é um servo do Senhor, eu não me envergonho de guardar o sábado e de proclamar as verdades do Senhor. Ainda que muitos possam me julgar, eu não me envergonho, porque eu prego a verdade.
Cristo é a verdade. Ele disse, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. E a verdade do Senhor é a sua palavra. Toda a palavra de Deus é inspirada por homens. Homens santos falaram da parte de Deus. Tá bom? Pensem nisso. Não se envergonhem do Evangelho, de ser filhos do Senhor. Jesus, ele nos fez livres para nós fazer tudo o que nós quisermos, mas dentro dos seus mandamentos, porque diz a palavra do Senhor, eles não são pesados. Pesado é para quem vive no pecado, que está aí caminhando para uma morte eterna, tá? Também o Filho do Homem se envergonhará dele. Então, quem se envergonhará de Cristo e do seu Evangelho, Cristo também se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aqui Jesus está falando da sua segunda vinda. Então tenham cuidado para não deixarem de fazer a vontade de Deus e fazer a vontade de homens, tá? Tomem cuidado. Jesus, ele é o Senhor e ele está para voltar. Que palavra abençoadora para quem tem ouvidos, para quem quer se consertar com Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Mas você que tem uma voz boa, audível, um dialeto audível, para você que se diz um cristão, para você que quer morar no céu com Jesus, guarde os seus mandamentos. São caminhos de vida. Mas você que se apoia em seu braço, na sua inteligência, você está trilhando um caminho de morte eterna, tá? Se apoie em Cristo, se humilhe a Cristo, use os seus dons, a sua inteligência, os seus ouvidos, os seus olhos, a sua fala, para honrar o Senhor. Amém? Eu agradeço essa oportunidade de falar com vocês nesse dia, que Deus já nos abençoou. Deus hoje, ele não escondeu de nós o seu rosto, não. O rosto de Deus, todos os dias quando o sol nasce, ele nos dá mais uma oportunidade de escolher fazer a sua vontade. Amém? Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.